Olá, meu nome é Mirielle, eu sou idealizadora do Centelha Japamalas e rainha do Egito. Gente, o cabelo é anos 80 e a roupa é vários mil antes de Cristo. Gente, estou assim paramentada porque vim falar de mais um símbolo utilizado nos Japamalas. Esse símbolo ele não é tão utilizado. Na verdade, eu recebi uma vez um pedido em uma pulseira para se colocar esse símbolo, mas eu trouxe porque ele se conecta muito comigo, com a minha história. E eu vi um vídeo recentemente muito interessante a respeito do significado desse símbolo. Eu resolvi trazer para vocês um pouquinho dele, um pouquinho disso que eu aprendi e um pouquinho da minha história com esse símbolo também. Hoje a gente vai falar do olho de Horus. Eu vou começar contando para vocês a história ou o mito de Horus. Horus era filho de Osíris e Ísis. Osíris, por sua vez, tinha um irmão chamado Sete. Sete era tio, portanto, de Horus. Só que Sete tinha muita inveja de Osíris. A gente não sabe por quê. Ele era o queridinho, né? Sempre tem um irmão queridinho, gente. Na minha família, minha irmã fala que sou eu. Mas eu não sei por quê, ela acha isso. Então, assim, no caso ali da história, né, vocês veem como a mitologia se repete, né? A mitologia é arquetípica. Toda família tem uma rixa de irmãos, né? Isso já vem em histórias de Shakespeare, em histórias mitológicas. Sempre tem um irmão invejoso. Não era diferente com Sete e Osíris. E aí Sete arquitetou um plano horrível, né? Ele fez uma caixa do tamanho de Osíris, pediu para Osíris entrar numa situação meio festiva. E aí quando Osíris entrou, ele fechou, jogou no Nilo e o cara morreu afogado. E aí, o que aconteceu, gente? Horus, que é aquele deus, não sei se vocês lembram, aquele deus que tem um corpo humano e uma cabeça de falcão, né? Uma ave, assim, com um bico. E ele foi atrás de Sete para se vingar, para vingar a morte do pai. Chegou lá, eles travaram uma grande batalha e Sete arrancou o olho de Horus e dividiu em 6 partes, espalhou pelo Egito. Então, o que aconteceu? O deus Thoth, que é o deus da sabedoria, ele foi lá, catou todas essas partezinhas, reconstituiu e devolveu para Horus. Então, aquele olho que ele recebeu de volta, que já não era o antigo dele, era um novo olho, foi chamado de olho de Horus. Então, esse olho, gente, ele tem um significado muito interessante. Se a gente observar, né, essa mitologia, essa história, tem várias simbologias que a gente vai encontrando aí nesses entremeios. Por exemplo, isso tá nesse vídeo que eu recomendo muito para vocês do canal Arquétipos e conta bem essa história, vocês podem ver lá também. E a partir de então, esse olho de Horus, ele passou a ser um símbolo de totalidade, de visão, abundância e fertilidade. No entanto, essa história, ela tem algumas simbologias extras aí pra gente observar. Essas 6 partes, as quais foram divididas o olho de Horus, elas corresponderiam aos nossos 6 sentidos. O tato, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o nosso 6º sentido, que é a intuição. Ou seja, não é o olho da matéria, que vê a matéria, é o olho da consciência. Veja bem, ele é um olho que é considerado ou aquilo que a gente poderia chamar de terceiro olho. Então veja bem, o Horus ele tinha 2 olhos, ele perdeu um que foi transformado, né? Ele foi destruído, foi reconstituído e foi devolvido. Ou seja, aquele olho que ele recebeu é um terceiro olho, não era aquele antigo que ele tinha. É um olho modificado, é um olho que continha em si todos os sentidos. O 6º sentido, a visão. Aquela visão, gente, que a gente chama de intuição, que nos dá a sabedoria, a verdadeira sabedoria, né? Não o conhecimento de informação, mas aquela sabedoria que vem de dentro. E engraçado que existe uma outra analogia muito interessante com relação a esse símbolo, que é a do cérebro. Quando a gente divide o cérebro ao meio e observa o centro, a gente tem lá a glândula pineal. E as partes que compõem essa glândula pineal, elas são
exatamente a figurinha do olho, parece muito o olho de Horus. Então, se vocês procurarem na internet, vocês conseguem encontrar até a comparação. O olho de Horus numa fotinho e do lado essa metade do cérebro mostrando exatamente aonde que ali na pineal forma-se, né, as estruturas que formam a glândula formam exatamente o desenho do olho. E essa glândula é considerada um ponto no nosso corpo que nos conecta ao eu superior, ao espírito, a nossa ligação com o espiritual. Ela é uma glândula muito primitiva, é uma estrutura muito primitiva do ser humano. Ela está relacionada, por exemplo, ao nosso ciclo circadiano, ou seja, ela é sensível à luz, ou seja, ela vai transmitir informações para o corpo conforme a luminosidade. Então, gente, isso é muito primitivo, porque hoje em dia a gente tem um estímulo luminoso totalmente artificial, mas lá quando a gente desceu das árvores, né, a gente era símios, a luz e a escuridão nos diziam se era hora de dormir, se era hora de acordar. E esse instinto, essa coisa primordial e primitiva, está muito relacionada à intuição também e ao nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele é primitivo, ele traz pra gente imagens que estão relacionadas, muitas vezes, às coisas que a gente nem sabe que viu, ou seja, não está no consciente, está no inconsciente, né? Está relacionado também a esse universo dos sonhos, né? Quando as imagens e os símbolos nos são apresentados em sonho, eles são apresentados segundo o nosso inconsciente, o olho do nosso eu superior, né? É aquilo quando a gente não sabe o que fazer, a gente pergunta e é esse olho aí que fala, olha, eu estou enxergando o que você não está enxergando, né? E, gente, por que isso é muito importante para mim? Eu tenho essa conexão muito forte com o Egito desde a infância. Quando eu era criança e na pré-adolescência, era a matéria que eu mais gostava na escola. Eu achava super místico, super diferente, encantador aquele mundo, aquele Egito antigo, né? Depois, na adolescência, eu fui escrever uma peça, e quando eu comecei a fazer teatro, eu fui escrever uma peça sobre o quê? Sobre a história de Tutancâmon. Então, a primeira peça que eu escrevi, e atuei, e dirigi, fiz o figurino, fiz de tudo, eu tinha por volta de 15 anos, e foi sobre Tutancâmon. Então, era um universo, assim, que pra mim era muito encantador. E não parou por aí. Esse meu terceiro olho, esse meu olho de Horus, continuou me carregando aí por essa história do Egito. Porque mais tarde, um pouco, eu comecei a dançar dança do ventre. Não era a minha dança que eu escolhi, digamos assim, né? Não foi a dança que eu escolhi experimentar. Meu desejo sempre foi ser atriz. E eu comecei a fazer uma dança muito indicada pela minha professora de teatro, falando, faça uma dança, porque é importante para o ator e para a atriz, porque a gente ganha expressão corporal, consciência corporal, o gesto é muito importante na cena. E aí eu comecei a fazer. E pra mim, eu fazia balé, né? Eu comecei no balé clássico. E pra mim, o balé era o máximo, porque era difícil, porque era dolorido, né? Sabe aquela coisa masoquista? E a dança do ventre, quando eu via as meninas dançando lá na academia e tudo mais, na escola que eu fazia aula de balé, parecia fácil, parecia sem graça, eu queria pôr a perna na cabeça, subir na ponta, abrir espacate, né? E aí a minha mãe começou a fazer aula de dança do ventre e falou, você vai se dar super bem, você tem facilidade, você tem ouvido bom pra dançar, você não sei o que lá. Eu falei, tá bom, vou experimentar uma aula, né? E aí eu fui, tive uma certa facilidade, porque eu fazia balé já, então fui ali construindo os passos com um pouco mais de consciência e tal, mas fui apresentada um pouco mais pra frente para uma dança incrível, né? Eu comecei a entrar em contato com as profissionais de São Paulo, né? E aí quando eu vi aquelas moças dançando na então casa de chá que existia aqui, eu fiquei encantada. Eu fui com a minha mãe, né? Porque ela fazia, ela que era apaixonada, eu acompanhava ela. E aí eu fui ver aquilo e falei, elas entravam dançando com véu e aquela magia, e a casa de chá era toda decorada, estilo egípcio, era como se fosse uma tenda, era uma magia, né? E aí eu falei, eu quero isso. E desde então, eu nunca mais parei de estudar a dança do ventre.
eu fui fazer curso de dança, visitei até o Egito, que foi de onde eu trouxe essa galabia aqui, ó, made in Egypt. E continuei meus estudos e esse acaso, né? Eu não acredito em acaso, mas esse caminho aí que eu fui percorrendo, meio desinteressada, depois apaixonada, né? Por onde me levou a minha intuição, é hoje um dos meus trabalhos, uma das minhas carreiras, uma das minhas profissões que eu sou muito apaixonada por ensinar dança. E eu poderia falar horas sobre a dança na minha vida, o papel que ela tem na minha vida, que ela sempre teve e que em alguns momentos eu achei que nem ia rolar mais e que ela voltou, quase como um olho de Horus falando: você não tá vendo, mas eu tô. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curta, compartilhe se você acha que alguém vai gostar. Sigam-me também no Instagram, @centelhajapamalas. E lá vocês também vão ver as peças que eu faço, né? Os japamalas que eu confecciono. Lá tem a foto do japamalinha que eu fiz, né? Na verdade é uma pulseira com o olho de Horus. Vou também postar depois para vocês verem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo muito grande para vocês.